Bom dia, pessoal. Vamos estar discutindo agora sobre mistura e separação. Então, o que é a mistura? A gente já discutiu, né? Mistura, eu pego duas substâncias e uno, né? E formo uma solução. Temos várias soluções, né? Aquele Tampico que a gente toma, aquele Nescau, café para quem gosta, né? Achocolatado. Então, temos várias misturas aí ao longo do nosso dia a dia. Inclusive suco, né? Refrigerante tem também. Mas tem algumas misturas que a gente consegue ver de cara que existem mais de um componente ali. Como misturar água e óleo. Então, a gente já viu que temos misturas homogêneas, misturas heterogêneas. Será que a gente consegue separar aqueles componentes que a gente misturou? Misturando água e sal. Será que a gente consegue separar? Misturando água e açúcar. Será que conseguimos separar? E água e óleo? Então, a gente vai estar vendo tudo isso e olhando como separar. Olha aqui nesse desenhozinho, né? A gente tem aqui, ó, mostrando água e sal. Deixa eu colocar o ponteiro aqui. Então, ó, o que foi que eu fiz? Você me ajuda a consertar? Olha aqui o passo a passo. Tá misturando água e sal, né? Separou e depois juntou tudo. Será que consegue, né, separar depois? É mais comum a gente encontrar misturas na natureza do que substâncias puras. De fato, como que a gente falou, né, temos várias misturas no nosso dia a dia. Será que, como é que a gente faz para separar estas misturas? Então, ó, a forma de separar vai ser por técnicas. Vai depender se a mistura for homogênea ou heterogênea, vai depender da temperatura, né, que ela se fundiu, por exemplo, ou que ela virou vapor, né, que é a temperatura de ebulição. Depende se aquela substância ela consegue dissolver na água ou não, né? Às vezes pode precisar de mais de 2 métodos para se fazer isso, beleza? Então, a gente tem aí essas formas. Por exemplo, a gente tem uma peneira aqui, a mãe de vocês já devem ter utilizado, né, para fazer um suco ali da fruta mesmo, do maracujá. Vai colocar ali, bater no liquidificador, coloca ali depois na peneira para coar a parte do bagaço, né, daquele que sobra, e o suco vai sair ali na peneira bem filtrado. Então a gente tem aí o suco sem o caroço, sem os fiapos, sem as outras partes da fruta, a gente utiliza a peneira. Mesma coisa para laranja, para o limão, você vai fazer uma limonada, né? Gostoso. Se for fazer, por exemplo, suco de acerola também. Então a gente tem técnicas que a gente utiliza no nosso dia a dia e outras técnicas que a gente não utiliza no nosso dia a dia. Vamos lá olhar as misturas heterogêneas, que são aquelas que não formam uma fase só, que a gente consegue ver qual é qual. Filtração. Quem tiver ar-condicionado, né, ou já viu um ar-condicionado, o ar-condicionado ele tem uma telinha, né? Então, a gente na filtração consegue separar as misturas, né, heterogêneas, separando o sólido de líquido. Por exemplo, aqui também, ó, lá no café, para qual café a gente usa um papel de filtro, né? Um papel de filtro e coloca ali a água com o pó do café, e o pó do café fica e vai ficar aquele café ali bem homogêneo, né? Bem uma solução só, uma forma só, uma fase só. Então a gente pode utilizar algum elemento para filtrar, um papel, tecido, uma malha, um metal, seja lá o que for. A gente vai reter a parte sólida, como vocês estão vendo aqui, né? O sólido vai ficar e o líquido vai vazar. Assim como a gente vê aqui também no filtro. Decantação. Como é que funciona isso? Vocês estão vendo aqui, ó. A gente vai separar por diferença de densidade. Aquele que for mais denso vai ficar no fundo com o tempo. Então, aqui é o óleo e a água. A água vai ser mais densa. Então, ela vai ficar aqui no fundo. E a gente, com esse equipamento aqui, ó, a gente vai
abrir essa torneirinha, a água vai descer e vai sobrar o óleo. Se a gente for olhar aqui, ó, esse videozinho, a gente vai ver um mecanismo de decantação. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui, líquido do sólido. Então, o sólido está mais denso. Quando ela vai nesse mecanismo aqui, ó, saco 6, ela vai pegar e vai começar a separar. Olha só. O sólido está no final, o líquido que é menos denso está em cima. Então, eu tive uma decantação, eu separei aqui o líquido, tá? Então, a gente separa por densidade. Agora, a gente vai estar vendo a catação. Catação é mais fácil, né? Quando a gente tem ali o lixo, né? Aquelas pessoas que servem para separar o lixo, a gente vai separar sólidos que são visivelmente separáveis. É fácil, fácil. A gente pode usar a mão, pode usar uma pinça para separar aquilo que é sólido, para separar um papel de um vidro ou de outras coisas também, de um plástico. Catação. Peneiração. Aí a gente vai usar uma peneirazinha ali, né? A gente vai peneirar, né, com dimensões diferentes, aqueles sólidos. Aquilo que for maior, aquele sólido que for maior, aquele grão que for maior, ele vai ficar retido na peneira. E aquela areia, né, aquele grão que for menos, mais fininho, vai ficar ali, vai passar pela peneira. Né? Então, a gente consegue ver a própria peneiração. Ventilação, pessoal. A gente vai usar o ar, a corrente de ar. Isso daí é usado bastante para separar, por exemplo, a mistura da palha e do arroz. A palha é levezinha, né? A gente usa bastante isso nos cereais. Então, a corrente de ar vai arrastar a palha. Isso é diferente. Ó. O mais leve, ele vai se embora com ar, que é aquele mais denso, que é o menos denso, o mais levinho, o ar vai levar embora. E o mais denso vai ficar na peneira ali, nesse componente, né? Nessa estrutura que ela está utilizando aí para separar. Então, ela joga para cima, o que é mais levinho, as palhas vão se embora e o arroz vai ficar embaixo. Ventilação, essa técnica. A outra técnica, pessoal, é chamada de levigação. Levigação, a gente vai fazer isso justamente para separar aquilo que é menos denso daquilo que é mais denso. A gente serve muito para catar o ouro, né? Para fazer ali, separar o ouro de areia. A areia é menos densa do que o ouro. Então, se na ventilação a gente utilizou o ar como meio de pôr para fora, né, o menos denso, agora a gente vai utilizar a água. A água vai separar também por densidade. O que é densidade? Aquilo que está mais pesado, né, vamos dizer assim, no nosso popular. Nesse caso aqui, quem é mais pesado, a areia ou o ouro? A areia, né? Então a areia, ó, vai embora. Junto com o quê? Com a água. A água corrente vai pôr-se embora a areia, né? E o ouro vai ficar. Essa técnica é chamada de levigação. E na flutuação, a gente também vai separar aí por densidade, né? Veja aqui, ó. Eu adiciono um líquido com densidade intermediária e que não dissolve os componentes sólidos. O que tem menor densidade vai flutuar. Então, esse por flutuação é fácil. Se a gente coloca um papel aqui, vai flutuar, uma folha vai flutuar. Por exemplo, tiver uma folha e tiver areia embaixo, jogar, a folha vai começar a flutuar. E a areia vai ficar lá embaixo. Então, ó, o mais denso fica depositado no fundo e o mais levezinho, o menos denso, vai flutuar. Essa técnica é chamada de flutuação. E a última técnica é chamada de separação magnética. Vocês já viram o ímã? Quando botam um ímã ali perto do metal, né, daquilo que é magnético, o ímã vai atrair, né? Então, a gente usa muito isso em indústria siderúrgica. Um ferro velho, por exemplo, pega um ímãzinho e vai
por perto. Tudo aquilo que for atraído pelo ímã vai ser separado. Então, a gente consegue separar de uma forma magnética. Beleza? No próximo vídeo que a gente vai estar gravando, a gente vai estar falando sobre a separação homogênea. Beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal.